Olá, meus caros, todos estão bem? Eu espero que sim. Sempre eu vou esperar que sim. Como se eu pudesse ouvir daqui. Bem, pastor, tô joia. Então, queridos, eu gostaria de conversar com vocês sobre um texto bíblico que está em Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Tem uma expressão neste texto que às vezes as pessoas não compreendem bem. Tá? Então, nós vamos compreender esse texto. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação no temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Algumas pessoas, quando leem esse versículo, acham que a salvação em Cristo, ela necessita da parte humana para poder chegar ao seu nível completo. Como se, por exemplo, Deus começasse a nossa salvação na cruz do Calvário, colocando em nós esta sabedoria, mas depende de nós desenvolver esta salvação para então entrarmos nos céus. Nós sabemos que não é isto que o texto está dizendo. O texto está dizendo desenvolver a nossa salvação no sentido de santificação. Deus nos santificou de uma vez por todas na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados que nos levariam à condenação eterna. Porém, dali para frente, nós temos que viver de modo digno da vocação que recebemos. Por isso que o apóstolo Paulo fala desenvolver a vossa salvação. Mostre, ponha para fora, né? Faça crescer esta alegria de ser salvo. Então eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, amanhã e depois a respeito disso. Por que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Ou por que desenvolver a nossa santificação, né? Amadurecer a nossa salvação, a nossa santificação com temor e tremor. Sabemos que a palavra temor não é ter medo, mas sim reverência. Eu reverencio Deus. E tremor, agora sim, né? Medo de desagradarmos ao Senhor. Por quê? Porque Ele nos faz tantas coisas belas, tantas coisas boas, Ele atinge nosso coração de uma maneira tão misericordiosa, né? Então a gente tem que tremer do só pensar em cometer uma falha. Então nós vamos ver hoje a primeira resposta, né? Por que devemos desenvolver nossa santificação, nossa salvação com temor e tremor? Primeiro, porque Deus trabalha na terra através de nós. Sim, Deus poderia, fazendo assim, né, todo mundo se converter. Mas acontece que Deus deseja que nós trabalhemos para Ele aqui na terra. Nós temos que ser o canal das bênçãos do Senhor. Nós temos que ser a voz do Senhor aqui na terra. Eu quero ver com os irmãos 5 textos que falam sobre isso. O primeiro deles está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. Como Deus nos chama enquanto estamos aqui na terra. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O assunto que Paulo está tratando aqui é que o amor de Cristo nos constrange, lá no versículo 14, ou seja, nos deixa sem saída, a não ser aceitá-lo. É o convencimento que ele nos dá na alma. Depois ele diz que, versículo 17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Depois nós vemos versículos 18 e 19, que ele estava em Cristo reconciliando a nossa vida com ele.
e nos deu o ministério da reconciliação. E no 20 ele fala de maneira que, ou de sorte que, né, nós somos embaixadores, ou seja, nós não somos desta terra, nós somos dos céus. E estamos aqui na terra agora como embaixadores, representantes do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, que mora em nós. Mas ele diz uma coisa que nós devemos aconselhar, exortar, como se Deus exortasse, não de acordo com o meu pensamento, de acordo com o meu estudo em psicologia, né? Mas de acordo com o que Deus aconselharia em nosso lugar. Então, primeira, né? Porque Deus trabalha na terra através de nós, por isso nos chama de embaixadores. Voltamos lá no texto de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, nós lemos o versículo 12, agora vamos ler o 13. Né? Porque Deus efetua em nós a sua vontade. Diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, aquilo que nós queremos, aquilo que nós realizamos, é de acordo com a vontade do Senhor. Nós somos apenas esse canal do Senhor na vida, né, das pessoas aqui na terra. Então, Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar. Voltando um pouquinho atrás, nós vamos chegar na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. Quando ele vem na carta aos Efésios, capítulo 2, falando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, lembra? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E agora chega no versículo 10, ele fala assim, pois, ou resultado, né, de que estávamos mortos, nos deu vida, nos salvou pela graça, até mesmo a fé vem dele para nós, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, toda a nossa vida, a partir do nosso nascimento e a partir do nosso novo nascimento em Cristo Jesus, tudo isso Deus já preparou para nós. Sim, as enfermidades, o luto, né? As alegrias, tudo isso Deus preparou para nós para que andemos neste mesmo caminho fazendo as boas obras, inclusive no nosso luto. Fazer boas obras no nosso luto. É no nosso luto que as pessoas que nos visitam vão enxergar a fé que temos no Senhor Jesus, a fé da ressurreição. Não é? Então, como nós encaramos o luto? Eu sei disso. Meu pai faleceu, a minha mãe já está idosa, ou eu posso ir daqui a pouco. Enfim, nosso luto, nossas enfermidades, como enfrentamos, como encaramos a enfermidade. Às vezes uma unha lascada já é um gigante diante de nós, deixamos de fazer tudo. Mas tem gente com problemas sérios de vida. Tem pessoas que vão de fraldas, idosos que vão de fralda, mas vão na igreja. São pessoas, então, que são canais de bênção e sabem que tudo que Deus preparou no nosso futuro, Ele preparou desde antes da fundação do mundo para vivermos. Vamos para o nosso quarto texto, são só 5. Nosso quarto texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é, isto é, nos corações. As pessoas vão ler Jesus, vão começar a ler Jesus através da nossa vida.
como nós encaramos a vida, como nós levamos as coisas da vida, as pessoas vão ler Jesus. Por isso que ele fala que nós somos carta de Cristo. Primeiro, o impacto que as pessoas têm do nosso estilo de vida, da nossa conduta espiritual, como tratamos os nossos inimigos, como tratamos as pessoas que nos ofendem, como nós tratamos o outro, as pessoas vão falar, esse é diferente. Parece que Jesus é desse jeito. Sim? E depois de ler Cristo através da nossa conduta e vida, é que eles vão querer estudar a palavra de Deus. Como você consegue ser assim? Você sofre, você é injuriado, você está doente, você está viúvo, você está viúva, você está órfão, você perdeu seus filhos. Como você encara a vida desse jeito? Aí é a nossa vez, como embaixadores, de dizer, está aqui nas regras da nossa cidade. Está aqui na carta verdadeira do nosso Pai, como cartas de Cristo. E em último lugar, pelo menos hoje, capítulo 2 de 2ª carta aos Coríntios, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Interessante essa expressão. Falemos de Cristo para alguém e alguém aceite. Ai, eu sou o perfume de Jesus. Mas quando alguém não aceita, o que foi que eu fiz de errado? Não fomos nós. Se nós temos uma conduta cristã, que mostra ao mundo que somos cartas de Cristo, que somos embaixadores de Deus, que estamos trilhando o caminho que Deus de antemão preparou para que andássemos, que nós fazemos tudo, queremos e fazemos de acordo com a vontade de Deus, o perfume será o mesmo. O mesmo perfume vai acontecer. A mesma fragrância será sentida, tanto para aqueles que se salvam como aqueles que são mortos. Eles morreram com a carta de Cristo na sua frente, eles morreram sentindo o cheiro da salvação, mas não quiseram isso. Não quiseram. Acharam que o cheiro de salvação, acharam que uma vida com Cristo fede. Mas o nosso cheiro para com Deus. Não é isso que diz o versículo 15? Vamos dar uma olhada. Porém, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E aqueles que reconhecem Jesus vão aceitar Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm após mim. Mas aquelas que não são ovelhas de Cristo não virão. Confundirão o cheiro de misericórdia e perdão de Cristo como um cheiro absurdo, um cheiro ruim. A vida de santificação. Então, queridos, por que devemos desenvolver a nossa salvação, nossa santificação, com temor, com reverência a Deus e com tremor? Porque Deus trabalha através de nós. Somos embaixadores, Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo sua boa vontade. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos como cartas de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Amanhã nós veremos uma outra continuação da resposta, tá? Mas amanhã eu falo. Senhor Deus, nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor, após reconciliar-nos contigo, tomando todas as providências para que sentíssemos o desejo de reconciliação contigo, o Senhor nos transforma em teus representantes aqui na terra. Pedimos, ó Pai bendito, que o Senhor nos ajude a isso, que possamos ler sempre na Tua Palavra e ouvir a Tua voz lendo a Tua Palavra, para que possamos ser embaixadores corretos, para que a nossa vida seja uma carta de Cristo realmente com uma letra muito bonita e fácil de ser lida tanto por crianças
como por até analfabetos. Ó Pai, nos ajude a exalarmos o bom perfume de Cristo. Que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem o que o Senhor fez na nossa vida. Por isso, nos ajude a crescer no conhecimento Teu, porque só seremos Tuas cartas se nós soubermos quem foi que escreveu e conhecermos a Ti, conhecermos a letra do Pai bendito. Só poderemos ser o Teu perfume. Quanto mais próximos estivermos de Ti, nós receberemos o Teu perfume para exalarmos nesta terra. Nos ajude a isso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo para vermos a segunda resposta ou a continuação da resposta do que por que devemos desenvolver a nossa santificação e salvação com temor e tremor.